estamos iniciando o programa Alegria de Viver, em mais uma semana reunidos com tantas histórias, tantos contos interessantes. Você que nos acompanha sabe que nós estamos fazendo a leitura, o comentário do livro Estante da Vida. Esta obra que nós já iniciamos em programas anteriores, tem muitas histórias que Humberto traz para a gente. E é sempre gostoso podermos ler com calma, falarmos sobre determinados assuntos, porque Humberto faz uma pesquisa no plano espiritual. Ele traz as informações que ele colhe, entrevistas que ele faz, ou até mesmo acesso a informações que nós não temos aqui na Terra, mas lá ele pôde obter essas informações e passar para a gente, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, se você não tem esse livro, adquira. Nós estamos ainda não chegamos na metade desta obra. Então, estaremos ainda abordando outros temas. E cada capítulo traz um assunto novo, traz um tema diferente. Tenho certeza que você vai gostar. Dê uma olhada também nos capítulos anteriores, nos programas anteriores, porque já passamos por algumas entrevistas, alguns casos que ele teve conhecimento no plano espiritual, e tudo isso nos enriquece. Hoje, gente, tenho certeza que vocês vão gostar, porque hoje nós vamos falar de algo que se chama documento raro. Documento raro. Logo vocês vão entender por que Humberto de Campos dá esse nome a este capítulo. É o capítulo 12. E assim, vamos acompanhar a leitura, vamos acompanhar para vocês verem. A história é muito interessante. Vamos lá. Documento raro. Enquanto agíamos na prestação de socorro a companheiros em prova, horas após enorme desastre, em que dezenas de pessoas perderam a existência por afogamento num grande rio, encontrei a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados me fora apontada por um amigo. Bem, aqui vamos entender então todo o cenário, onde essa história acontece. Porque Humberto está dizendo que ele se abeirou de um local onde havia no plano material, lembrando que Humberto está no plano espiritual, e ele chega a esse local com amigos, espíritos também. E eles vão em socorro de um grupo de pessoas que tinha sofrido um acidente. Essas pessoas, dezenas, como ele cita aqui no texto, elas tinham morrido num afogamento. Então eles se abeiram do local, em espírito, e começam a observar o que aconteceu com essas pessoas, porque provavelmente um acidente nas águas, tinham os corpos, ali no rio, ali na lama, e tinha também o que ele identifica com uma folha de anotações, que ele diz que é uma folha de anotações de um dos indivíduos que morreu naquele afogamento. E a hora que ele pega essa folha, ele observa o que está escrito nessa folha, como um breve diário, vamos dizer assim, mas era numa folha só, onde constam as anotações de uma pessoa que tinha desencarnado, que se chama Joaquim Nonato. Bem, Joaquim Nonato, um dos espíritos, fala, olha, aquele espírito ali, ele desencarnou, mas ele está ali. E aponta para Joaquim Nonato. E Humberto, identificando então o espírito, ele pega a folha e começa a ler. Dá uma olhada no que estava, o que Joaquim Nonato havia escrito. E vamos seguir adiante para vocês verem o que acontece. Impressionado com a leitura desse curioso documento, empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. Então Humberto, olhando esse documento, ele diz, bom, estava cheio de lodo, tinha acabado de acontecer o acidente, o documento existe fisicamente, então estava todo sujo de água e lama. E Humberto diz, eu vou transcrever para vocês o que está escrito nesse documento, ipsis literis, vamos dizer assim, letra a letra. 2 de janeiro de 1966. Vamos lembrar que esse documento eram as anotações de Joaquim Nonato. Ele escreve assim: estou iniciando o meu trabalho deste ano, decidido a ganhar mais dinheiro. Não renuncio a isso. Voltei ontem à casa do primo Juca e ouvi a mesma cantilena. Duro pensar que ele repete o caso há 10 anos sem falhar. Coitado, homem bom, mas ele é crédulo demais.
Escutou no grupo de espíritas que frequenta algum velhaco interessado em me roubar dinheiro e afirma que só a caridade poderá remover a provação que me espera. Contou-me o pobre Juca, ele mesmo, numa visão, que me enxergou em vida passada na condição de malfeitor, afogando um viajante alta noite para roubar-lhe grande fortuna. Vamos dar uma parada para a gente entender então o que aconteceu. Nas anotações do nosso querido irmão aqui, que havia desencarnado no acidente, ele diz o seguinte, essa anotação é de janeiro de 1966. Então ele fala o seguinte, estou iniciando o meu trabalho. Esse ano eu já defini que eu quero ganhar dinheiro. Nada vai me demover, vai tirar da minha cabeça essa ideia. Só que acontece que ontem, ele diz, ele esteve na casa do primo, que se chama Juca. Eu estive lá no meu primo Juca, escutei a mesma cantilena, escutei a mesma história. Ou seja, o Juca fica sempre me falando aquelas coisas. Duro pensar que ele repete isso que ele diz já há 10 anos, sem parar, imagina. E coitado desse Juca, né? Ele fica falando, ele é muito religioso, por isso que ele fica me falando essas coisas. Provavelmente porque ele fica me dizendo que há tempos atrás ele sonhou, que ele teve uma visão e que ele me viu em vidas passadas batendo no homem, judiando no homem, bati no homem, joguei esse homem no rio e roubei o que esse homem tinha. Então Juca está me alertando a respeito disso. Mas isso deve ser coisa da cabeça dele, deve ser alguma coisa que alguém lá da casa espírita fica dizendo isso para ele, ou seja, ele fica tendo essas ideias e também ele é apoiado pelo pessoal da casa espírita só porque eles querem, na verdade eles querem tirar o meu dinheiro de mim. Então é isso o que ele está pensando, o que o nosso amigo Joaquim Nonato está pensando. Vamos seguir adiante no nosso texto. Retomando aqui que ele estava, então, ele tinha sido na condição de malfeitor, afogando um viajante alta noite para roubar-lhe grande fortuna. E acrescentou que o médium da confiança dele confirma isso. Ou seja, o Juca está dizendo que ele teve aquela visão e que tem um médium de confiança dele na casa espírita que também está confirmando essa história. Mas não é só. Puseram o nome de minha mãe, morta há 30 anos, nessa história engraçada. Imagina uma coisa dessas. Diz o médium que a velha me mandou pedir auxiliar os outros, amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém que se encontra complicado em assuntos com a justiça, contrata o apoio de um advogado. Minha mãe teria dado comunicações rogando para que eu distribua pelo menos a 5ª parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos futuros. Então aqui a gente vê que além daquela história que o Juca já contou para ele, que o médium da casa também disse que isso é verdade, agora colocaram na história também a mãe do Nonato, ou seja, a sua mãe também se comunicou aqui. Sua mãe está dizendo para você fazer a caridade, para você ajudar os outros, que assim você vai evitar problemas futuros. E o Joaquim Nonato anota tudo isso naquele papel, né? Achando tudo isso muito engraçado, que absurdo, que bobagem. Esse povo é fanático, esse povo é doido. Ou então eles estão querendo, na verdade, eles estão querendo tirar o meu dinheiro. É isso que ele está dizendo. Mas a história continua. A anotação, Nonato continua dizendo: o infeliz do Juca ainda tentou me convencer, diante das leis de Deus, que é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que nos cabe solver, que nos cabe quitar em provação. Boa bola! Meu dinheiro é o que eles querem. Coitado do Juca! Esse caso de avisos é simplesmente o resultado de uma conversa minha. Ou seja, olha só, gente, o que ele diz. Há 11 anos, eu, Nonato, sonhei que estava atirando um homem nas águas de um rio, depois de havê-lo espancado para furtar a sua bolsa. Eu acordei todo suado, todo aflito com esse sonho, que me perturbou. Só que eu fiz a bobagem de contar tudo isso
na loja do Ascânio, lá em Bom Sucesso, numa roda de amigos, e com certeza os espíritos tomaram conhecimento da minha imprudência e agora me cercam no intuito de me extorquirem, de retirarem dinheiro de mim. Estão muito enganados. Não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. Então aqui a gente já está vendo, ou seja, que ele, na verdade, o Nonato tinha tido também, olha só, o Juca tinha tido a visão, o médium tinha confirmado, a mãe veio dizer para ele mudar suas atitudes, que ele tinha que fazer o bem, para que ele não sofresse mais adiante. E agora ele se recorda também, ele já sabia disso, que há anos atrás ele mesmo, Joaquim Nonato, tinha tido um sonho em que ele tinha batido num homem, tinha espancado o homem, jogado o homem no rio e tinha pego a sua bolsa, o seu dinheiro. E aí, nesse sonho, ele acorda muito, atordoado, tumultuado, aflito, não é? Porque ele jogou o homem no rio e pegou o dinheiro. Só que o que ele diz que ele cometeu a bobagem de contar isso tudo lá para o Ascânio, na loja do Ascânio, em Bom Sucesso. Então, Nonato está dizendo que provavelmente, algum espírito ouviu essa conversa e aí foi bicar lá, foi contar essa história toda lá no centro espírita. E esse negócio deles terem visão, de ser anúncio do plano espiritual, nada disso. Alguém ouviu essa conversa e agora o pessoal lá do centro espírita está querendo tirar proveito do meu dinheiro, da minha posição, daquilo que eu tenho para ganharem alguma coisa. Não vou dar nenhum tostão a ninguém, ele está dizendo. Quem gosta de fantasma é criança. E ele continua escrevendo isso. Vamos lá que a anotação segue. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa, não sou dono do mundo. Bem, gente, isso foi em janeiro, lembram? Agora nós vamos entrar em fevereiro de 66. Executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões que ela teimava em não pagar, alegando as dificuldades em que ficou depois da morte do marido. Chorou, mas caiu com os cobres. Ou seja, ele executou a viúva que disse que não tinha dinheiro, estava em dificuldade, a mulher chorou, mas caiu com os cobres. Cair com os cobres é pagar, viu, gente? Então ela chorou, mas acabou pagando. Quando eu vendi ao casal o lote 16, o homem não me falou que era doente. E, afinal, eu não mando na morte. Ou seja, ele vendeu o lote, o homem já devia estar doente, e o homem veio a falecer. Quer dizer, ele também não ia saber disso, né? Não é culpa dele. Afinal de contas, ele vendeu, a mulher tem que pagar. Em março de 66, queixei-me à polícia do velho Cirino Arão. É um velho atrevido. Além do débito de 1,5 milhão em que está atrasado comigo desde 4 dias, ainda me insultou, chamando-me de pão duro. Mas isso não fica assim, não. Ele será chamado às falas e resolverá o problema. Não perdoarei um vintém. Então aqui nós já estamos vendo que ele começa a executar, que ele não tem muita paciência, apesar dele se achar muito paciente. Mas o cara só fazia 4 dias que estava devendo para ele e ele já está dizendo que vai executar, que ele vai ter que pagar tudo na justiça, que não vai perdoar um vintém. Então nós estamos vendo que ele, na verdade, ele está realmente, utilizando desse crédito que ele possui para realmente executar sem dó nem piedade. Então, vamos dizer aqui, é lógico, se você tem uma dívida, não é errado você cobrar uma dívida. Mas o que a gente vai ver, estamos vendo, é que depende muito da postura. Nós sabemos que o Joaquim Nonato, ele poderia, sim, ter tido um pouco mais de paciência com a viúva, ter alongado mais o prazo, ou mesmo para esse senhor que ele está chamando de velhaco, ele poderia ser mais maleável. Não tem problema, o senhor acerta comigo daqui uns 2, 3 meses, eu vou segurar isso um pouco para o senhor. Então você trata com um pouco mais de humanidade, você se coloca no lugar do outro. E nós estamos vendo que o Nonato não é muito afim de fazer isso, ele quer ganhar e ganhar rápido. E aí segue as anotações. Em abril de 66, Juca, o Juca me telefonou.
aconselhando para que me lembre da mensagem, daquela mensagem que ele já havia comentado. Então, que eu me lembre da mensagem e visite, na companhia dele, uma casa de órfãos. Ou seja, o Juca está tentando levar o primo a um local onde o primo possa conhecer a dificuldade alheia, possa se condoer com essa dificuldade, possa ajudar, não é? Porque já que ele tem condições, ele pode fazer muita gente feliz, né? Utilizando seus recursos. Mas Joaquim Nonato escreve aqui: simples armadilha. Eu me neguei, não quero encontrar espertalhões, eu tenho muito mais o que fazer. Disse ao Juca claramente que preciso ir hoje a Nova Iguaçu receber os 2 milhões restantes dos 6 lotes que eu vendi no mês passado. E assim vai, nós já estamos no mês de abril, veja bem. Ele, né, sempre se negando, sempre fugindo desses compromissos. Em maio de 66, eu, Joaquim Nonato, executei a lavadeira Ernestina em 800 mil cruzeiros. Vamos lembrar, gente, que é 1.000 cruzeiros aqui, tá? Então, naquela época, é o valor da época. Mas devia ser uma quantia razoável. Ele executa a lavadeira, gente, Ernestina. Lastimava-se de que não poderia pagar agora as prestações do terreno que me comprou, porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Essa gente é uma fábula. Na hora de comprar é promessa. No pagamento é aquela choradeira. Então veja aqui, mais uma vez, ele poderia ter sido mais benevolente, ele poderia ter dado um prazo para a lavadeira quitar o seu débito, sabendo que estava com os filhos doentes, mas ele não quer, ele está com o espírito endurecido e ele diz que essa choradeira sempre acontece. Em junho, fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões que diversos clientes me devem desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. Em julho, eu recebi hoje 4 geladeiras, diz o Nonato, né? Olha a alegria dele. Recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para abater débitos atrasados. Imagina isso, gente, você receber geladeira, máquina de costura, que provavelmente alguém possuía, para abater dos débitos que as pessoas te deviam. Você, tudo em bom estado, diz ele. Creio que farei 1.200.000 à vista com esse material. Então ele está, né, buscando, sem dó nem piedade, saudar, receber das pessoas que estavam devendo para ele. Bem, em agosto, o Juca, seu primo, Juca voltou a me procurar para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Quer dizer, o Juca volta de novo. Primo, olha só, lembra da reencarnação passada, lembra do que aconteceu com você, lembra como é importante você se melhorar, você pode fazer a beneficência, ajudar os outros, vai melhorar a sua vida. E hoje eu não aguentei, diz o Nonato, eu ri na cara dele. Só receberei recados de outro mundo se algum espírito me ensinar o melhor modo de evitar caloteiros. Ou seja, esse povo que me deve, esses espíritos que têm que me indicar qual o melhor modo de eu evitar esses caloteiros. Porque eu estou fazendo a minha parte, eles estão me devendo, eles têm que me pagar. E é isso que eu vou fazer mesmo, a menos que algum espírito venha me avisar como é que eu evito fazer negócio com gente caloteira. O problema é deles, não é meu. Então, a gente vai vendo essa mentalidade, a mentalidade do Nonato, que é uma mentalidade bem financeira, bem apegada às coisas materiais. Mas a história não termina aqui, as anotações continuam. Em setembro, eu executei João Serra em 900 mil. Sempre a mesma história, doença e doença. Nada tenho com isso, diz Nonato. Em outubro, recebo outro telefonema de Juca. Quer visitar-me com o médium dos avisos e das caridades. Respondi que não posso recebê-los agora, por estar comprometido numa viagem a São Paulo. Na verdade, eu já sei o que eles procuram. Em novembro, tenho estudado com meu procurador a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento dos terrenos que vendi sem maiores garantias. Começarei meus negócios no ano próximo com nova orientação.
Tenho sido um idiota. Perco os melhores lucros por excesso de tolerância. Obrigação de quem deve é pagar. E olha só, gente, ele está achando aqui que ele está sendo tolerante. Imagina, ele recebe 1,5 milhão num mês, 2 milhões no outro, 3 milhões no outro, mais não sei quantos milhões aqui e ali. Ele poderia ser muito mais maleável, mas não, ele está ali firme e forte, ainda está bolando estratégias qual é a maneira melhor em que ele consegue arrecadar os valores ou cobrar as pessoas. Afinal de contas, na cabeça dele, ele é um homem tolerante, ele é um homem que está cumprindo com seus deveres, executando todo mundo tintim por tintim ali, ó, na risca, na data. Ai, 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 vocês estão vendo que o pobre do Juca, do primo, está lá tentando avisar, a mãe está tentando avisar, o médico que trabalha lá na casa espírita também, vamos lá, modifica o seu pensamento, não é por aí, olha, as coisas que vão vir, você vai sofrer muito, você vai penar muito. Mas vamos seguir no nosso texto que está quase no fim. Em dezembro, apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos, com amigos industriais. Então a gente já vê aqui que agora ele ainda vai investir esses valores com gente de grana, gente da alta sociedade, gente que tem indústrias. Juca me procurou 4 vezes nas vésperas do Natal, dizendo à empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei, queria dinheiro para donativos a desocupados e vagabundos. Nada disso, o que é meu, é meu. E assim vai, e olha só. Mais uma vez, o Juca tentando entrar em contato com ele. Véspera de Natal, um ótimo período para ele ajudar, para ele se solidarizar, para ele, enfim, modificar a sua forma de pensar. Mas ele está muito renitente, ele não quer saber dessa história. E lá está Humberto de Campos lendo todo esse relato, todo esse documento, data por data, mês a mês, e nós já estamos no mês de dezembro. Nós começamos em janeiro, já estamos em dezembro. E vamos ver o que vai acontecer agora na nossa história. Aqui terminavam as anotações que li comovidamente, diz Humberto de Campos, que está escrevendo, né? Então ele leu e aqui terminam essas anotações. Bem, ele diz que leu comovidamente aquilo que estava escrito naquele papel molhado, cheio de lodo, sujo. Em seguida, Humberto e seus amigos espirituais, nós mergulhamos na corrente espessa do rio em assombrosa cheia. Ou seja, eles mergulham no rio, vamos lembrar que ele estava diante daquela tragédia que tinha acontecido, estavam fazendo o resgate das entidades, retirando os espíritos dos rios, os corpos ainda estavam em várias localidades por ali. Então agora eles mergulham na corrente do rio, eles afundam, se aprofundam nas águas. E as águas, o rio estava caudaloso, muito cheio. E aí o que Humberto vê? Preso ao barro viscoso do fundo, lá no fundo do rio, preso no barro, estava o cadáver disforme já de Joaquim Nonato. O cadáver já estava lá em processo de decomposição. E a poucos metros nós vimos a pasta que ele possuía, a pasta dele. A pasta estava começando a perder irremediavelmente, em toda aquela lama, o valioso conteúdo de 22 milhões. Ou seja, a pasta estava cheia de dinheiro e ela estava lá atolada naquela lama, só que com o movimento das águas a pasta abriu e todo aquele dinheiro, o conteúdo que tinha 22 milhões naquela pasta, aquilo começou a soltar e a sair. Não é? Ia correr pelo rio e tudo estava perdido na lama. Joaquim estava morto num acidente, afogado, não é? E vocês lembram do sonho que ele teve lá atrás, em que ele havia feito a mesma coisa com um outro homem. Então agora, o que acontece? A justiça divina, ele acaba tendo que resgatar numa prova tão difícil,
que é um acidente traumático, um afogamento, da mesma forma, né, que ele fez com uma outra pessoa, agora ele estava recebendo isso, ele estava tendo que passar por isso. E sendo que ele teve todos os avisos para que ele pudesse, se ele mudasse a sua conduta, era o que o Juca estava dizendo, se ele mudasse a sua conduta, ele poderia fazer o pagamento dessa dívida de uma forma diferente. Essa história é bem interessante, porque nós vemos aí dois aspectos, duas situações interessantes. Uma delas que é o resgate, não é? Nós sabemos que a gente colhe aquilo que a gente planta, seja nessa vida ou em outras vidas. E exatamente o que aconteceu com o Joaquim Nonato. Ele plantou lá atrás e estava colhendo agora. Só que existe algo que é muito bonito na justiça divina. Se você matou alguém por afogamento, não necessariamente numa outra vida você vai ter que vir reencarnar e morrer afogado. Não necessariamente as coisas precisam ser assim. Existe o que a gente chama de misericórdia divina, que atua a nosso benefício sempre. Então, apesar da justiça, de nós termos que resgatar aquilo que nós fizemos, existe esse instituto belo, que é da misericórdia divina, que sempre nos auxilia para que nós possamos pagar o nosso débito, a nossa dívida, sem termos que sofrer da mesma maneira. Existe essa possibilidade, sim. É como aquelas dívidas que a gente contrai, que você pode pagar tudo de uma vez, não é? Daí você banca tudo do jeito que tem que ser, ou então você paga em parcelas um pouco mais suaves. Vamos dizer assim, tá? Vamos fazer uma comparação. Então, quando a misericórdia divina atua, ela deixa que você pague o seu débito em ações positivas, em ações no bem, auxiliando as pessoas. Aí sim, você começa a resgatar aquele mal que você fez lá atrás através de atitudes positivas, tentando ajudar os outros, esquecendo de si mesmo, fazendo bem o máximo que você puder. Você utiliza o seu tempo para fazer com que as pessoas se beneficiem, com que as pessoas evoluam, com que as pessoas melhorem. Assim você estará resgatando, você estará ganhando crédito, não é? Diante desse seu trabalho, um trabalho voluntário, feito com amor, você estará amealhando, né, um crédito para que você, lá na frente, somando todas essas boas atitudes, talvez você não tenha que ter um fim tão trágico, passar por uma prova tão difícil. Era exatamente isso que o Juca estava tentando explicar para o seu primo. Não faça assim, seja bom, utilize seu tempo, utilize seus recursos, que você poderá ter lá no fim da sua vida, mais para frente, talvez você não tenha que passar por uma prova tão difícil. E a mãe dele, inclusive, estava falando, enviando mensagens. Só que o Nonato não quis ouvir. E aí que entra também a segunda questão interessante dessa história, que é o nosso livre-arbítrio. Nós sempre temos a possibilidade de escolha. E se o Nonato tivesse optado por fazer o bem, provavelmente ele não teria tido esse final tão triste, esse acidente, né, de resgate tão difícil. Então, tudo isso porque nós temos o nosso livre-arbítrio e também porque nós temos muito orgulho e nós sabemos que o nosso orgulho, o egoísmo, ou seja, ele era muito orgulhoso de si mesmo, egoísta porque não queria dividir aquilo que tinha, não queria ajudar as pessoas, pensava só no ganho material, só nas coisas materiais. Então tudo isso dificulta. A gente vê que o orgulho, o egoísmo é sempre um entrave. Todos nós temos um pouco disso, mas é importante que a gente esteja atento, porque quando nós tivermos alguma atitude nesse sentido, puxa, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo orgulhosa, eu não deveria fazer assim. Qual é a minha... qual foi a finalidade? Por que eu agi dessa forma? Às vezes você chega numa pessoa, fulano, por favor, você fala com educação, pega alguma coisa ali para mim, e a pessoa às vezes fala, só essa mulher tá querendo mandar em mim, essa pessoa quer mandar em mim, não vou fazer o que ela quer, eu vou buscar a hora que eu quiser. Quer dizer, então, muitas vezes isso é uma atitude orgulhosa, é uma atitude até egoísta. Quer dizer, você poderia fazer diferente, mas você não está fazendo porque você está supondo que essa pessoa quer mandar em você, ou que você não quer facilitar as coisas para ela, que essa pessoa vai ver que quem manda aqui sou eu, não é ela, sou eu. Já pensou sobre isso? Nós já vimos isso tantas vezes.
Então, quando a gente tem essas atitudes, é importante estarmos atentos, porque nós vemos que sempre o orgulho, o egoísmo, eles são entraves à nossa evolução, ao nosso aprendizado, à nossa melhora. E eu trouxe para vocês, porque eu me lembrei ouvindo essa história do Nonato. Tem uma história que também é bem interessante nesse livro aqui, A Vida Escreve. É um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier e também do Valdo Vieira. E o espírito que escreve este livro é o Hilário Silva. Tem uma nota interessante aqui, uma história interessante que se encaixa muito bem nisso que a gente está conversando. Porque aqui o Hilário Silva conta, o título dessa história é O Merecimento. Olha só. Nessa história ele fala o seguinte: aqui nós temos uma personagem que se chama Saturnino Pereira. Aliás, os nomes nas histórias espíritas são bem interessantes, né? A gente vê cada nome bem diferente. Mas vamos lá. Saturnino Pereira, ele fazia caridade, ele era uma pessoa, sabe aquela pessoa boa? Aquela pessoa que está sempre se devota ao próximo. Em todas as atitudes dele, ele se coloca no local dos outros, ele se põe no lugar das pessoas, ele procura fazer aquilo que ele pode fazer de melhor, como se fosse para ele mesmo. Então era uma pessoa muito bondosa, ele consolava, ele sorria, ele era caridade em pessoa, vamos dizer assim. Só que acontece que no trabalho, ele trabalhava numa empresa, aliás, numa tecelagem, e num determinado dia ele sofre um acidente. Naquela máquina, né, onde tinha a tecelagem, e ele, inadvertidamente, ele coloca o seu braço na máquina e a máquina masca todo o seu braço, a sua mão, seus dedos. E aí foi aquela loucura, aquele acidente, o patrão leva ele para o hospital correndo, aquele sangue todo, e lá no hospital eles examinam o braço, examinam a mão, e o médico diz: não, olha, ô Saturnino, o seu braço nós vamos conseguir reconstituí-lo, mas a sua mão, os seus dedos, você vai perder um dedo, não tem jeito, você vai perder o polegar. E assim foi, fizeram a reconstituição, cuidaram do braço dele, o Saturnino perdeu o dedo. E essa situação é algo que, lógico, vai comover sempre a pessoa, algo que abate bastante, não é? Mas ele teria, pelo menos o braço ele teria reconstituído. E aí, né, todo mundo ficou abismado com um acidente desse. Puxa vida, né, o Saturnino, ele é um homem tão bom. Por que isso foi acontecer para ele, né, logo para ele? A gente vê tanta gente ruim por aí e nada acontece para essas pessoas, logo para um homem bom como esse. E o pessoal lá no trabalho comentando: pois é, né, e um homem tão religioso, o cara era espírita, frequentava a casa espírita, tão dedicado, né? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que os espíritos deixaram que uma coisa dessa acontecesse? E então ficou, né? Para que adianta você ser religioso, não é verdade? Ó, no fim, ele está aí, ó, perdeu um dedo, que absurdo. Bom, e esses comentários fluíram lá na empresa. Depois, no dia seguinte, na mesma noite, não me recordo, quando ele foi à casa espírita, na reunião da noite, o Saturnino estava triste, né, com tudo que tinha acontecido, meio chateado, porque, né, ele também não estava entendendo muito bem. Puxa vida, será que eu não tive a proteção do plano espiritual, né? Será que os espíritos não poderiam ter me alertado, me ajudado, né, nesse sentido? E aí é interessante que durante a reunião, se comunica um espírito amigo. E esse espírito fala o seguinte para ele, eu vou ler rapidinho para vocês, porque é bem interessante o que o espírito vai dizer. Olha só, o espírito se comunica, se manifesta e diz o seguinte: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos seus filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Ou seja, o Espírito está dizendo, não fique triste, todas as dores são aliviadas pela misericórdia divina. Hoje, você demonstrou indiscutível abatimento, você ficou chateado. Entretanto, você não tem motivo para isso.
quando você se preparava para o mergulho no berço terrestre, ou seja, quando você estava se preparando para reencarnar, você programou exatamente tudo que aconteceu hoje. Isso porque há 80 anos atrás, ou seja, numa outra encarnação, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E, certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, ou seja, como você era um sitiante, você era um sitiante no litoral brasileiro, então você tinha um empregado que não correspondeu da forma que você desejava, ele não lhe obedeceu. Você fez o seguinte, você pegou com as suas próprias mãos esse empregado e colocou o seu braço seu braço direito num engenho, numa daquelas máquinas que moem a cana. Você colocou com as suas próprias mãos o braço direito desse empregado. E você ficou ali segurando o empregado, vendo a máquina comer o seu braço, a sua mão e os gritos de dor desse empregado. Você cometeu esse crime com essa pessoa. Só que depois, quando você desencarnou, você ficou com isso na mente durante muito tempo no plano espiritual, ouvindo a máquina triturando o braço, as mãos daquela pessoa. E você ficou com isso no seu coração. E aí, você, Saturnino, você implorou uma existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil, ou seja, o seu braço forte. Se você era destro, por exemplo, o braço direito, você veio com essa tarefa, com essa prova de perder o seu braço. Mas, diz o Espírito, você, Saturnino, desde a primeira mocidade, quando era jovem, quando conheceu a doutrina espírita, você sempre manteve os seus pés no caminho do bem, sempre ajudou os outros. Você tem trabalhado, se esmerado no dever. E nós não estamos aqui para julgá-lo. Nós sabemos e queremos que você saiba, porém, que o débito que você está sendo submetido, ele é legítimo. E se fosse pela justiça divina, você teria que perder todo o seu braço. Mas você perdeu apenas um dedo. E aí o Espírito diz: fique feliz, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. Diante do seu comportamento, diante do bem que ele fez, das pessoas que ele ajudou, das pessoas que ele salvou, do consolo que ele levou, a justiça, a misericórdia divina pôde atenuar a sua prova. Ele provavelmente viria com a prova de perder o braço, como disse o Espírito, mas diante do seu comportamento tão bondoso, a misericórdia divina fez com que ele pagasse, através desse trabalho de doação, de devotamento, amenizaram a sua prova. Então, ao invés dele perder o braço todo, ele apenas perdeu o dedo. E é assim que nós vemos essa misericórdia divina atuando nas nossas vidas. Mas a história continua, porque ela vai dizer aqui que na manhã seguinte, depois que ele recebeu essa comunicação, e aí Saturnino entendeu: puxa vida, como eu sou bobo, né? Eu sei dessas histórias, eu sei do que o Espiritismo fala, e eu estou me deixando entristecer por isso. Não, então eu tenho que realmente ficar feliz, porque eu tive a minha prova amenizada, atenuada. E assim, o que ele faz? Ele volta ao trabalho no dia seguinte. E quando os colegas vêm, né, o Saturnino ali: mas o que você está fazendo aqui? Você está doente, você está com 30 dias de aviso para você ficar se recuperando em casa. E o Saturnino diz, muito feliz, fala: não, nada disso, eu estou aqui pela misericórdia divina, eu não estou doente, não, eu apenas tive um incidente, mas eu estou muito bem e eu estou aqui, eu posso ser útil de alguma maneira. Ou seja, Saturnino viu a importância de você ser útil apesar de tudo. E ainda ele disse aos amigos: graças a Deus que eu estou aqui, que meu dedo foi levado, pensando que tudo poderia ter sido muito, mas muito pior. Então, é uma história interessante e é um outro lado da moeda, não é?
bem diferente a postura do Saturnino aqui nessa história. Essa história de devotamento, a gente vê que ele aceita servir, ele aceita fazer o bem, ele se torna instrumento do bem e, através disso, ele tem a sua prova amenizada. Lá com o Joaquim Nonato, não é? Aquele que sofreu acidente nas águas, imagine se ele tivesse aceitado fazer o bem. Imagine se ele tivesse ajudado as pessoas, como a sua mãe pediu, como seu primo falou. Não lhe faltou oportunidade de colocar a mão ali no trabalho e ajudar as pessoas. Com certeza ele não teria passado pelo que passou. Então nós vemos assim que existem sempre, né? Existe o nosso livre-arbítrio, ele é muito importante e nos traz sempre a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Nós podemos escolher, a justiça divina atua, a misericórdia divina atua e ameniza muito da justiça divina, vamos dizer assim. E quando nós nos propomos, quando nós estamos abertos para que essas coisas aconteçam e nós modificamos o nosso interior, nós conseguimos quitar os nossos débitos através do trabalho no bem. Por isso que é importante a gente trabalhar, gente, independentemente. A gente não sabe o que nós fizemos em outras vidas. Nós não sabemos o que nós ainda teremos que passar. Mas uma coisa é certa. Quando nós fazemos o bem, quando nós atuamos de forma positiva na vida das pessoas, nos esquecendo de nós mesmos, nós angariamos créditos de amigos espirituais que nos auxiliam, que nos envolvem, que nos ajudam a enfrentar os nossos problemas pessoais. Isso porque nós estamos ajudando os outros, porque nós estamos fazendo o bem aqui, o bem lá, o plano espiritual investe em nós. Então eles dizem, puxa, olha, ela é cheia de defeito, ela é atrasada, mas olha, ela faz o bem, ela tem ajudado fulano, ela tem essa parte boa, ela consegue levar uma palavra de esclarecimento às pessoas. Então, vamos ajudar que ela consiga cumprir com essa tarefa e talvez lá adiante ela não precise passar por aquela prova, essa pessoa não precise sofrer muito, de repente, para aprender. Nós vemos que todo sofrimento é aprendizado, não é? E, apesar disso, nós temos como amenizar essas provas. Mas nós sabemos que nós podemos, de qualquer maneira, ganhar créditos, amealhar riquezas não materiais, mas são riquezas espirituais, riquezas do espírito. E quando isso acontece, nós conseguimos nos precaver e amenizar as nossas dores lá adiante. Então sempre vale a pena fazermos o bem. Vamos lembrar que se hoje estamos sofrendo, nós provavelmente escolhemos isso em outras vidas, escolhemos isso no plano espiritual antes de reencarnarmos. Determinados sofrimentos estão na nossa linha da vida agora. Mas o importante é que, apesar deles, nós não deixemos o bem de lado, não deixemos que o eu pessoal fale mais alto, ao contrário, vamos nos esquecer e trabalhar sempre. Chico Xavier sempre dizia, e eu já ouvi isso de várias pessoas, infelizmente não o conhecia assim proximamente, mas Chico dizia que o trabalho engrossa o fio da vida. Todas as vezes que nós nos empenhamos em trabalhar no bem, no auxílio, nós temos a nossa vida mais robusta, mais forte e nós ainda duramos mais tempo. Então, já pensou sobre isso? Pense um pouco. E aqui nós encerramos a nossa história, a história de Humberto de Campos. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, mais histórias para vocês. Um grande abraço, nos vemos e até lá!